E fala também sobre Biel, atacante que já foi do Bahia, é alvo de 3 clubes grandes da Série A do Brasileiro. Para completar, saídas no Atlético Mineiro, tem novidade também a respeito do futuro de Reinier, jogador que pertence ao Real Madrid, já foi do Flamengo. Quero contar também sobre um bom negócio feito pelo Galo nos últimos dias, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre saídas no plural no Clube Atlético Mineiro. Rodrigo Weber encabeça a lista de baixas, o cara que comandava o SIG, o Centro de Informação e Inteligência do Atlético, desde 2022, pediu para se desligar do clube. Ele, inclusive, já se despediu dos demais funcionários depois da vitória de quinta-feira por 2-0 contra o Internacional. Ninguém só pode cravar até agora para onde o Weber vai. Já especularam que ele será o substituto do Alessandro Brito no Botafogo, mas há também quem diga que ele pode se mudar para o futebol europeu. Além do Rodrigo Weber, também deixará o SIGA o Rodrigo Piccioni, outro que pertencia ao SIGA, mas tinha um papel menos importante do que o Rodrigo Weber. É a notícia, especialmente da saída do Weber, certamente será festejada por Cuca e seus auxiliares na comissão técnica. Isso porque o Cuca e o Weber andaram se desentendendo e tendo algumas quedas de braço em relação a reforços desde o início do ano. É que o Cuca indicava jogadores e o SIGA reprovava a contratação desses atletas. Aconteceu, por exemplo, com Pochettino, Fabinho, Matheus Fernandes e Pituca. E esse desgaste interno causou enorme irritação do Cuca. Até porque vários dos reforços indicados pelo Cuca performaram bem e tiveram participação importante na conquista do título do Campeonato Mineiro. Agora, sem a presença de alguém forte no SIGA, a tendência é que o Cuca consiga emplacar com mais facilidade reforços indicados por ele. Hora de falar sobre o atacante Biel, você vai lembrar dele. Jogador formado na base do Fluminense, com passagem pelo Grêmio e enorme destaque pelo Bahia entre os anos de 2023 e 2024. Ele foi vendido em janeiro desse ano para o Sporting de Portugal e por lá não conseguiu se adaptar, foram apenas 7 partidas. E é por causa disso que ele está na mira de clubes brasileiros. Posso contar para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo fizeram sondagem ao representante do jogador. Também chegaram a especular que o Grêmio está na parada, mas já dá para descartar o Grêmio. O Grêmio sondou, mas não levou a história adiante. A gente deve ter novidades em relação ao Biel na semana que vem, quando o Frederico Moraes, que é o representante do atleta, tem encontro marcado com dirigentes do Sporting para entender as condições do negócio que o clube português pretende impor. Por exemplo, se o Sporting exigir a compra, a tendência é que o Galo e o São Paulo recuem e saiam da negociação. O Atlético e o Tricolor têm a intenção de contratar o jogador, mas apenas pelo empréstimo de uma temporada. Talvez com opção de compra, mas isso ainda precisaria ser discutido num segundo momento. O único clube que teria capacidade de comprá-lo por agora seria o Botafogo, mas também por um valor inferior aos 6.300.000 euros investidos pelo Sport. Então, a reunião da próxima semana entre o Frederico Moraes e o pessoal do Sporting vai ser definitiva para entendermos os próximos passos do jogador que atua pelo lado do campo, tem bastante velocidade e 24 anos de idade. Para falar agora sobre o futuro de Reinier, na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Reinier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Reinier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Reinier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Reinier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola.
Então, até por isso, a tendência é que o Reinier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Leonardo Murat. Boa noite, Nicola. Sabe de alguns nomes de reforços para o Galo? Fred do Fenerbahçe, acho muito difícil, cara. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada nos números do Fred. Rodolfo Edu, boa noite, Nicola. Notícias do Galo, com a saída de Palácio e Fausto Vera, vai atrás de um primeiro volante, ponta ou os dois? Os dois. O Atlético já buscava um volante antes da saída do Fausto Vera, até porque não contavam com o argentino que pediu para ser negociado. Ele já fez o limite de 7 jogos, ou seja, não pode atuar num clube brasileiro. O Atlético vai esperar por propostas da Argentina. Boca chegou a oferecer 3 milhões de dólares, o Atlético quer pelo menos os 4 milhões e meio de euros para recuperar o investimento. Sobre o Palácio, a notícia é boa. O Palácio foi comprado por 16 milhões e 600 mil reais. Foi emprestado para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil, e se o time dos Emirados quiser ficar com ele em definitivo, vai precisar pagar mais 27 milhões. Ou seja, o Atlético gastou 16,600 para comprá-lo e tem a chance de vendê-lo por quase 30 milhões de reais, valor que inclui empréstimo e também a compra, tá bom? Agora de falar sobre o Atlético Mineiro, ao longo da semana cheguei a contar para vocês que o Galo poderia ter lucro com Bryan Palacios se o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidisse comprá-lo. Agora bora trazer todos os detalhes e acertos sobre esse contrato de empréstimo. Só para lembrar que no ano passado o Galo comprou o jogador do Atlético Nacional gastando algo na casa dos 16 milhões e 600 mil. Essa grana, inclusive, ainda está sendo quitada. Pois bem, o Atlético acaba de emprestar o Palacios para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil reais. Empréstimo de uma temporada. E se o Al-Ahly quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 27 milhões de reais. Ou seja, a operação de empréstimo mais compra custando quase 30 milhões de reais, com a lembrança de que o Galo desembolsou cerca de 16 milhões e 600 mil para contratá-lo. Com detalhe, a operação de compra equivale a 70% dos direitos econômicos. Só para completar, e também é importante lembrar que o Palácio estava completamente fora dos planos do técnico Cuca e não seria aproveitado no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, muito menos na Sul-Americana. E ele tem mais 2 anos de contrato lá no Fenerbahçe. Ó. Temporada atual de 45 jogos, 5 gols e 6 assistências. Titular absoluto, cara. Titular absoluto. Ó, tô vendo aqui, ó. Joga praticamente todos os jogos. Chance zero de ser negociado, tá? Contrato até junho. 12 milhões de euros. Avaliação, cara de 32 anos de idade. Muito bom jogador. Qual valor está sendo pedido para emprestarem Elinho para um time do Brasil? A pergunta é do André Ataíde. André, não há interesse do Toluca em emprestar o Elinho, tá? O Fluminense tentou, o Corinthians tentou, o Santos e o Vasco também. E a resposta do Toluca para todos é que para emprestar os caras continuam com ele. O Toluca vai mudar de ideia e vai pensar em negociá-lo se alguém se dispuser a pagar os mesmos 13 milhões e meio de euros que o Toluca gastou para comprá-lo do Red Bull Bragantino. Não dá para dizer que o Elinho performou bem lá, que o Elinho deu conta do recado, pelo contrário, foi muito mais reserva do que titular, e nas 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América do México, ele não saiu do banco nos 2 jogos, tá? Então, só para vocês entenderem como o Elinho não performou bem. E a curiosidade é que, enquanto jogador do Red Bull, a fase dele era bem legal. Tem um contato bom lá no Red Bull, um cara que já está há bastante tempo lá, né? E eu estava tentando entender no ano passado por que o Red Bull brigou contra o rebaixamento. Campanha horrorosa no Brasileirão. Vocês vão se lembrar que o Red Bull se livra do rebaixamento na última rodada, vencendo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? E essa pessoa disse durante quase todo o segundo semestre que as saídas do Elinho
e do Ortiz, o Elinho para o Toluca e o Ortiz para o Flamengo, foram determinantes para uma guinada para baixo do Red Bull Bragantino, tá? Segundo o superchat da noite, Leonardo Limeira da Silva, Renier de volta ao Brasil, último ano de contrato com o Real. O empresário dele é o Bertolucci. Bora lá escrever? Toda vez que eu entrei em contato com o pessoal do Bertolucci sobre esse tema, a resposta foi sempre a mesma. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Há alguma chance de o Renier voltar ao Brasil? Toda vez que eu perguntei sobre o tema, a resposta sempre foi não. Não vai, não vai. Vamos checar se isso continua valendo, tá? Mas só para registrar, o Renier não conseguiu ser nem de longe aquilo que se imaginava para ele quando ele surge na base do Flamengo e é comprado pelo Real Madrid. Já foi emprestado para vários clubes e até agora está bem distante daquilo que se imaginava. Então, eu acho até que no futebol brasileiro ele poderia render em alto nível, poderia ser um reforço interessante, mas eu não consigo cravar. Tipo assim, ó, o cara chegou. Peraí. O cara chegou no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo e vai ser titular absoluto. Eu não consigo cravar que seria assim, tá? Mas vamos esperar a resposta da pessoa que trabalha com Bertolucci. Assim que tiver uma posição, a gente já conta para vocês. Tá? Humberto Costa Nicola, na Argentina, eles fazem muitas casas, muitos casas, deve ser muitos camisas 10, né? No Brasil quase não tem camisa 10. Será que os clubes brasileiros não têm que rever as bases? Humberto, eu cheguei a perguntar isso para um cara que é formador de base. Ele trabalhou muito com base, né? Na visão dele, esse 10 está sumindo no futebol brasileiro porque os caras costumam jogar esse menino para jogar pelo lado do campo. E aí dá para citar o exemplo claro do Estevão. O Estevão é um 10. João Paulo Sampaio, se você ligar para o João Paulo Sampaio agora e perguntar, João, qual que é a melhor posição do Estevão? Ele vai falar de camisa 10. Mas esses caras sobem para o profissional ou até nos últimos anos de base e eles são levados a jogar pelo lado do campo. Eu confesso que não me convenceu muito a resposta, até porque quando a gente pensa em 10, a gente não pensa no 10 driblador, né? A gente pensa no 10 mais cerebral, no 10 como a Arrascaeta, por exemplo, como o Almada. Enfim, eu sinto bastante falta. Acho que falta bastante, são poucos os casos, né? Nicola, saiu uma notícia de que o Galo avalia a contratação do Biel, do Sporting, de que o Bahia também. Na sua opinião, quem é melhor, o Wendel ou o Fred? O Wendel, jogador do Zenit, ou o Fred, eu acho hoje o Wendel, tá? Acho o Wendel muito bom jogador. Sobre o Biel, o Hugo Cruz, que é membro do canal e torcedor do Sporting, ele cobre o Sporting, tem inclusive um canal do Sporting lá de Portugal, ele já havia me dito, sei lá, uma coisa de uns 15 dias atrás, que o Biel não ficaria no Sporting. Investiram uma grana no cara, o cara não performou e estão dispostos a negociar o Biel por empréstimo com clubes brasileiros, tá? O Grêmio havia demonstrado interesse e aquele que fizer a melhor proposta vai acabar levando. O Yori Yagami. Nicola, o que você acha dessa proposta? Eu venderia o Coelho para o Fenerbahçe por 15 milhões de euros líquidos, mais Fred. Aí você acha que o Fenerbahçe aceita essa proposta? E o Carlos Vinícius no Galo? Bom, é assim, ó, se os caras quisessem trocar o Fred pelo Coelho, eu acho que talvez fosse o caso de colocar uma grana, porque o Fred é muito, muito bom jogador. E o Fred tem contrato até 27, né? Fred que foi visto foi visto não, ele fez questão de declarar que teve lá na Arena MRV numa clara demonstração de carinho pelo clube, né? E o Coelho, de fato, teve proposta do Fenerbahçe, mas a proposta de 8 milhões de dólares, segundo o Cuca, não será aceita. Sobre Carlos Vinícius, deixa eu dar uma checada. Ó, chegou a primeira resposta da noite. Tatinha mandando mensagem. Alguma chance de Renier voltar ao Brasil? Zero. Tem ideia de onde ele vai jogar? Ou vocês ainda estão buscando alternativas? Eu confesso que eu traria ele, cara. Eu confesso que eu traria ele, tá? Faria esse teste, se fosse possível. E também, se fosse empresário dele, eu gostaria de ver o Renier jogando no Brasil. Eu acho que é melhor ele vir para um grande no Brasil para ter minutos do que ficar rodando por time pequeno sem ter oportunidade. Mas não era sobre isso que eu ia fazer. Estava falando na live, e aí vocês perguntaram sobre Carlos Vinícius. Manda mensagem para o Flávio Ribeiro. Flávio, boa noite.
Tudo bem por aí? Galo está na briga pelo... Mandei aqui, tá? Tô aguardando a resposta do Marcelo Paz, do Papelim, tô falando com bastante gente aqui para ver se a gente traz o máximo de novidades possíveis durante a live. É isso aí então, torcedor atleticano, ficamos por aqui com um giro de notícias do Galão da Massa para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Clube Atlético Mineiro, aquele que é o maior de Minas, é claro, o Galão da Massa. Um forte abraço a você, torcedor atleticano, e até o próximo vídeo com mais notícias do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo. Valeu, um forte abraço. Fui!